Carandiru, o massacre surreal e os relatos assustadores. Olá, tudo bem com vocês? Hoje fui convidado a dar o meu relato sobre o caso do Carandiru. Porém, vou dar um relato diferente do que vocês estão acostumados. Eu me chamo Ricardo Moura, mas todos lá no batalhão sempre me chamaram de Mourão. Tenho 65 anos e destes 35 anos servindo na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo este a maioria do tempo trabalhando e servindo a população como um policial da rota. Isso mesmo. A tão famosa e temida Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, pensei que nessa minha vida de militar já tivesse vivido de tudo um pouco dentro da corporação e que mais nada poderia me abalar. Ser um rotariano era diferente, exigia muito e também eu me entregava muito. Vi de tudo, desde crimes impensáveis à face mais cruel da dor, vinganças friamente planejadas durante anos. Mas durante esse tempo todo de serviço, nada poderia me preparar para o dia de 2 de outubro de 1992. Nada poderia me preparar para o que aconteceu dentro daqueles muros, erguidos para confinar, mas que se tornaram um portal para o que há de mais obscuro do ser humano. Naquele dia fatídico, as manchetes estampavam em suas capas que 111 prisioneiros haviam sido mortos pela polícia. Uma estatística fria que tentava resumir o inferno que havia caído sobre nós e sobre eles, e que essa informação dos números de mortos não refletia a realidade. Eu estava lá, no epicentro do massacre, e participando daquela carnificina desumana. Lá dentro, vi o que ninguém deveria ver. Cenas que a mente jamais irá apagar de seu subconsciente, mas que insistem em retornar. Dia após dia, como se fossem ondas implacáveis quebrando contra a costa, fiz o que nunca deveria ter feito, pois quero que vocês compreendam que estávamos seguindo ordens e deveríamos cumpri-las, sob o peso do medo e da hierarquia. Tentei enterrar as lembranças. Fiz de tudo para afogá-las nos demais anos de serviço e com uma rotina frenética, a fim de ocupar a mente e não ficar pensando naquele caso. Mas algumas coisas, tipo como espectros famintos, nunca se deixam esquecer e depois desse dia eu jamais tive paz de espírito e às vezes, quando menos se espera, elas retornam mais vívidas e cruéis do que nunca. Naquele dia sufocante de outubro de 92, fomos enviados para conter uma revolta que se tornara insustentável dentro de um presídio. Quando chegamos no local, era a casa de detenção, mais conhecida como Carandiru. A situação em que sustentava era como se fosse uma panela de pressão, prestes a explodir. Com superlotação de presidiários, fervia de ódio e desesperança, sem contar o cheiro da morte que rondava todos ali. Desde o momento em que cruzamos os portões do complexo, protegidos por veículos blindados e armados até os dentes, algo parecia errado. O cheiro da morte impregnava o ar antes mesmo do primeiro tiro ser deflagrado. Um odor de sangue metálico e nauseante embrulhava nossos estômagos. E no meio de toda aquela tensão, algo se destacava. Eu sabia que havia algo a mais. Estou sendo sincero e verdadeiro, mas parecia uma presença, algo invisível, uma energia densa e opressiva que parecia nos observar, nos julgar. O coronel Ubiratã, comandante da operação, era um homem de poucas palavras, porém de gestos precisos. Mas naquele dia em específico, notei uma tensão incomum em seu rosto e um olhar que jamais o tinha visto em toda a minha vida de policial sob o seu comando. O coronel, com sua experiência de comando, sabia enxergar nas entrelinhas e que ele parecia estar prevendo a tempestade que se aproximava.
As ordens eram claras: conter a rebelião a qualquer custo. Mas, dentro de mim, eu sabia que estávamos entrando em uma armadilha. Era um território onde as leis da razão não se aplicavam. O caos se instala rapidamente. E assim, os primeiros tiros soaram como trovões em um dia de tempestade, anunciando a chegada da morte. Gritos de dor ecoavam nos corredores, e o terror se sobrepunha, envolvendo todos, assim criando uma cacofonia ensurdecedora. Sombras dançavam nas paredes, envoltas de fumaça, vindo a distorcer a realidade e transformando os simples homens em monstros. Em meio às vidas que eram ceifadas, era visto com total clareza as almas se desprendendo dos corpos. Quando percebi, me vi sozinho em um dos pavilhões, o tão temido pavilhão 9. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz pálida que escapava de algumas celas. As paredes, antes pintadas de um azul desbotado, agora estavam manchadas de vermelho, vermelho de sangue. Só sei que era a cor da violência. Quando de repente meus ouvidos começaram a zunir. O silêncio era ensurdecedor e me vi em um vácuo que abafava os gritos e os tiros. Criando uma sensação irreal, foi então que ouvi uma voz baixa, sussurrada, quase inaudível, dizendo: "Mourão!" Virei-me esperando encontrar um colega policial ou alguém que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Mas não havia nada ali, além dos corpos no chão, inertes, com os olhos fixos no vazio. Engoli em seco, tentando afastar o medo que começava a me dominar. Poderia ser minha cabeça pregando peças, certo? Deveria ser o cansaço, a tensão, a carnificina. Tudo ali estava me afetando. Mas então a voz voltou me surpreendendo mais claro, mais insistente, dizendo assim: "Por quê?" Aquela era uma pergunta simples, mas carregada de dor e acusação. Aquilo ressoou em minha mente como um trovão. Por quê? Por que estávamos fazendo isso? Por que tanta violência? Por que tanto ódio? Por que tanta morte? Sinceramente, não haviam respostas fáceis. Apenas a brutalidade que falava. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. O Carandiru havia se tornado uma ferida aberta na minha alma. Um lembrete constante da fragilidade da vida e da brutalidade humana. No começo, eram apenas pesadelos. Corredores sem fim, labirintos de dor e sofrimento. Figuras se esgueirando entre as celas, sussurrando palavras incompreensíveis. Olhos mortos que me encaravam do escuro, acusando-me de cumplicidade. Mas logo os horrores se tornaram reais, invadindo minha vida, transformando meu lar em um palco de terror. Certa manhã, acordei com um barulho, correntes sendo arrastadas pelo chão. Um som metálico e arrastado que fez meu sangue gelar. Peguei minha arma e fui verificar. Mas a casa estava vazia. As janelas estavam trancadas. As portas fechadas. Tudo em seu devido lugar. Tudo, exceto por uma marca no chão, no meio do cômodo, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali, deixando um rastro de poeira e desespero. Com o tempo, as vozes se tornaram mais claras, mais presentes. Primeiro eram apenas murmúrios, ecos do passado que ressoavam em minha mente. Depois, chamadas claras pelo meu nome, sussurradas em tom de lamento e acusação. Por que, Mourão? Por quê? Rezei, implorei perdão, mas as preces foram devoradas pelo silêncio da casa vazia, não encontrando eco num céu indiferente. Alguns anos depois do massacre, já atormentado pelas lembranças e fantasmas do Carandiru,
fui chamado para uma vistoria no que restava do presídio. Ele já estava desativado, as celas vazias, os corredores silenciosos, a estrutura deteriorada pelo tempo e pelo abandono. Mas algumas alas ainda eram usadas para depósito e arquivo. Desde o momento em que pisei ali, senti aquele peso, aquele frio sobrenatural que me assombrara na noite do massacre. O prédio estava deserto, mas os corredores ressoavam passos que não eram os nossos, ecos de um passado violento que insistia em se manifestar. Então veio o grito, afiado, desesperado, cortando o ar como uma lâmina. Um lamento que parecia vir das profundezas da terra. Seguimos o som, com o coração na garganta, mas não encontramos ninguém. Aqui só tem eco, disse um dos colegas, tentando disfarçar o medo com um sorriso forçado. Mas eu sabia que não era. Aquilo era mais do que apenas um eco. Era o grito de uma alma aprisionada, a manifestação de um sofrimento que transcendia a morte. Ao passar pelo antigo pavilhão 8, o lugar mais violento do Carandiru, parei bruscamente. Havia algo ali, uma presença forte e inegável. O ar era denso, quase que palpável, e uma corrente de ar frio percorria meu corpo, arrepiando todos os pelos da minha pele. Então ouvi: "Ajude-me." O sussurro veio de dentro de uma cela, a de número 111, que estava lacrada havia anos, coberta de poeira e teias de aranha. Meu sangue gelou. Apontamos a lanterna para a pequena abertura da porta entre as grades enferrujadas. E lá eu vi um rosto pálido, cadavérico, com olhos vazios e profundos, nos observando em silêncio. O horror estampava suas feições. A dor era palpável em seu olhar. Eu comentei com os demais colegas e na hora me chamaram de louco. Disseram que era apenas minha imaginação pregando peças. Então eles abriram a cela, forçando a porta enferrujada. Estava vazia e apenas umidade e poeira tomava conta do lugar, sem falar no cheiro de mofo e o silêncio sepulcral que assolava o andar por completo. Mas no fundo eu sabia o que tinha visto e não estava louco. Sim, eu vi um fantasma no Carandiru. Aquilo ou aquela coisa. Era a materialização do sofrimento e da injustiça. Depois daquele dia, comecei a perceber que o que estava acontecendo não era só comigo. Outros colegas envolvidos na intervenção do Carandiru relataram experiências semelhantes, pesadelos vívidos, barulhos inexplicáveis, vultos escuros vagando pelos corredores da delegacia e sussurros que ecoavam em suas mentes. O Carandiru, mesmo desativado, continuava a nos assombrar, pois ele queria nos punir por termos participado daquela carnificina, e minha própria casa já não era mais um refúgio. As noites se tornaram um tormento, marcadas por insônia e pesadelos. Passos ecoavam no chão frio durante a madrugada, o som de correntes arrastando me acordava em sobressalto, e o cheiro de sangue impregnava o ar, chegando a me sufocar. Mas o pior foi a noite em que acordei paralisado, sem conseguir gritar ou me mover. Vi uma sombra no canto do quarto. Era um homem, alto, magro, o rosto escondido na escuridão. Mas eu sabia quem era, não precisava ver. Ele apenas levantou o braço e apontou para mim, e disse: "Assassino." Quando eu ouvi aquilo, minha primeira reação foi de correr, mas não havia para onde correr. O Carandiru, para mim, havia se tornado um verdadeiro buraco negro monstruoso que tinha me sugado, me prendendo em seu ciclo infinito de dor e sofrimento. Depois desse dia, não aguentei mais. Pedi minha aposentadoria antecipada com total urgência e acabei me tornando um recluso.
Acabei me mudando da grande e movimentada cidade de São Paulo para uma cidadezinha pacata no interior de Minas Gerais. Busquei refúgio em igrejas, rezava dia e noite e fiz de tudo para escapar, para encontrar consolo, para encontrar redenção. Buscava mil maneiras de tentar apagar as lembranças e a culpa que me consumia. Mas não se pode escapar do que está gravado a fogo e pólvora em sua própria mente. A imagem dos fantasmas assombram minha alma até hoje. As vozes continuam chegando, ora ainda mais insistentes, ainda mais acusadoras, outra hora mais amenas, mas a tortura era garantida, e sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Hora em que os detentos do pavilhão 8 falavam que era a hora em que a Dona Morte reinava suprema no Carandiru. A história continua e vai muito além do que qualquer um pode imaginar. O Carandiru não foi apenas palco de um massacre, mas a intersecção entre o mundo dos vivos e dos mortos, pois em outubro de 92 fora aberto um portal do mal. Os relatos persistem e a lenda continua se espalhando até os dias de hoje. Vigilantes noturnos dos novos prédios construídos no que antes era o terreno do presídio dizem ouvir lamentos vindos do nada, ecos espectrais do passado. As pessoas que passam perto do local relatam sensações de sufocamento, como se o ar carregasse de ecos de dor e desespero uma lembrança constante dos horrores que transcorriam dentro daqueles muros. Até motoristas de táxi se recusam a parar nas proximidades. E eu continuo sendo atormentado pelas vozes. Elas nunca me deixaram, e eu sei que elas nunca irão embora. O peso das vidas perdidas no Carandiru é um fardo que estou condenado a carregar pela eternidade do meu espírito. E se você ainda acha que tudo isso é apenas um conto, um exagero de mentes perturbadas, te convido a visitar o que restou daquele lugar. Embora muito dele tenha sido reconstruído ou substituído por outras estruturas, mas a verdade está lá e jamais morrerá, com ou sem prédio. Caminhe entre os restos, ouça o silêncio pesado que paira no ar, um silêncio quebrado apenas pelo sussurro do vento. E talvez, apenas talvez, você também ouça os lamentos, porque eles nunca partiram. Eles apenas esperam por alguém disposto a ouvi-los. A verdade do Carandiru clama, exigindo ser ouvida, exigindo ser lembrada. A noite é longa e o passado não esquece. A cada dia que passa, sinto que estou mais perto de reencontrá-los, aquelas almas perdidas dos corredores do Carandiru. O que aconteceu naquela noite foi apenas o começo. Uma porta de entrada para um inferno que continua a me assombrar. Os corredores daquele lugar eram infinitos, como se fosse um labirinto de dor e desespero. A escuridão lá parecia ter vida própria, envolvendo cada centímetro do ar com uma presença invisível da morte, sempre à espreita, sempre ameaçadora. Muitos tentaram apagar essa história, enterrar a verdade sob camadas de concreto e esquecimento, mas o sangue derramado ali ainda clama por justiça eternamente. E eu sei, agora mais do que nunca, que este lugar nunca descansará enquanto sua verdade permanecer enterrada, calando as vozes do 111 esquecidos que foram silenciadas. Hoje eu aceito que o peso do Carandiru é um fardo que devo carregar, uma cruz para carregar até meu último suspiro de vida. E eu sei que quando esse momento chegar eu me reunirei a eles, aquelas almas do passado, nos corredores infinitos daquele lugar de dor e desespero. O Carandiru não esquece. E eu também não. Eu agradeço por vocês assistirem o relato e peço que, se gostaram, curta, compartilhe e deixe seu like
Obrigado e até o próximo relato.